Olá, professores, tudo bem? Estamos de volta aqui para continuação dos nossos estudos a respeito da revista da Central Gospel, Atualidades. E hoje falaremos a respeito da lição de número 12, que é o cristão e a sua responsabilidade social. O texto-chave desse estudo é 1 João 3,17. Diz assim, Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Então, antes de entrar propriamente na questão da responsabilidade social, eu vou traçar um pouco o histórico o histórico mais recente, da responsabilidade social dentro das igrejas cristãs. Vocês lembram que na última aula nós paramos ali falando a respeito de liberalismo e fundamentalismo teológico e a influência que isso teve, tem ainda na igreja atual. Algumas questões antes de entrar propriamente nesse ponto, então, a influência da pobreza e da fome na busca de uma religião. Existe uma certa crítica em relação a esse tipo de coisa, Desde que o fundamentalismo teológico, o liberalismo teológico, eles surgem e se pautam em ideais humanistas e iluministas, racionalistas, existe uma certa aversão à busca da religião. Então a religião acaba sendo, como disse certo pensador, o ópio do povo, ou seja, é uma distração que o povo tem para se esquecer das suas misérias, da fome, da pobreza. E inclusive muitas pessoas argumentam no sentido de que na Europa, por exemplo, o cristianismo ele está em baixa exatamente por esse fato, Porque como nós temos países mais ricos, menos desigualdade social do que nos países americanos, por exemplo, Estados Unidos e Brasil são grandes exemplos disso. Então a busca de uma religião acaba sendo menor porque as pessoas acabam não vendo sentido, Mas é óbvio que esse tipo de declaração vai exatamente contra aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, que é a necessidade que todas as pessoas têm de serem salvas. Mas, obviamente, que isso é uma visão errada a respeito da palavra de Deus, uma visão errada a respeito da busca da religião, porque nós temos outros países com uma busca muito maior em relação às religiões, às filosofias, a busca do místico, a busca do oculto. Podemos citar, por exemplo, o Japão, que tem uma qualidade de vida muito alta, mas mesmo assim, ainda as pessoas se dedicam muito à busca da espiritualidade. Então, obviamente que isso acaba sendo uma falácia. A necessidade que o homem tem de se relacionar com um ser superior, ela vai muito além das questões sociais, das questões econômicas e das questões políticas. E o ponto-chave que nós vamos analisar exatamente é o equilíbrio entre esses extremos de evangelização e a responsabilidade social. Quando nós falamos no vídeo passado, e para você se contextualizar, eu recomendo que você que você veja esse vídeo. Vou colocar na descrição do vídeo o link dos vídeos anteriores para que você possa analisar e ter uma base para isso que nós vamos falar agora, porque eu não vou me deter nesse ponto. O fundamentalismo, ele parte para um extremo muito perigoso e acaba surgindo aquilo que se chamou de neoevangelicalismo. O neoevangelicalismo vem se voltar muito mais às questões sociais, Então você sai de um extremo onde se pautava muito pela literalidade da palavra de Deus, pelas questões extremadas a respeito da fé, pendendo muito ali para o fanatismo, e você vai para um outro lado que abandona completamente aquilo que é a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. Existe uma teologia que nós citamos nos vídeos anteriores, que tem entrado nas igrejas hoje, inclusive não só nas igrejas, mas na própria política, que é a teologia da libertação. E ela está muito atrelada com
o chamado neoevangelicalismo. Esse neoevangelicalismo surge como uma coisa boa, uma coisa interessante, um ponto de vista da necessidade de se abandonar, como diz a frase aqui, né, a necessidade da saída do obscurantismo fundamentalista, o qual havia aderido à ideologia capitalista e à negação da ciência, ou seja, parte do extremo em que toda e qualquer descoberta científica ela é automaticamente rejeitada, uma vez que a fonte de conhecimento, a fonte da sabedoria é apenas a palavra de Deus. E vamos definir aqui então o que é responsabilidade social nesse sentido, no sentido da igreja, no sentido daquilo que a Bíblia apresenta, no sentido dos ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Então, primeiro envolve o papel que temos em transformar o mundo num lugar melhor. Tem o texto aí de Atos, no capítulo 2, quando nós analisamos ali que a igreja primitiva, ela vivia numa comunhão muito grande uns com os outros, em que ninguém tinha falta de nada. Alguns até conseguem enxergar ali uma pitada ali do comunismo, ou seja, todos têm tudo em comum, ninguém julgava ter nada que é seu, e é exatamente o que é tratado ali em Atos no capítulo 2. E claro que isso não durou muito, é só analisar aquilo que estava nas cartas, o que Paulo escreveu, o que outros escritores do Novo Testamento colocaram ali. Podemos ver que vários problemas surgiram a partir de então, desde que a igreja ela foi fundada. Então é claro que o mundo ideal para a igreja seria exatamente esse, em que todos tivéssemos tudo em comum, que ninguém tivesse falta de nada, mas que todos nós tivéssemos em abundância. Mas bastou um pouco de tempo para alguns se sobressaírem, quererem se sobressair entre os demais, e ocorre ali então várias divisões na igreja. Muitas igrejas se mostram omissas em relação ao compromisso social. Então o cuidado com o próximo, o cuidado com o necessitado, é um ensinamento bíblico, é algo que está na palavra de Deus. Mas, infelizmente, por causa daquele outro extremo que nós comentamos, algumas igrejas elas são omissas em relação a isso. Evangelização e envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. Então, essa que é a questão que eu estava querendo colocar, o equilíbrio que é necessário entre essas duas coisas. Dentro desse prisma, dentro desse aspecto, surge aquilo que foi denominado de Congresso de Lausanne. Até hoje foram 3 congressos ministrados em algumas partes do mundo e foi chamado Congresso de Lausanne, uma vez que o primeiro congresso foi realizado na cidade de Lausanne. E aí você tem de um lado o evangelho social, que é pautado no comunismo e tem a sua missão central na ação social, ou seja, a igreja cumprindo a sua missão social como ponto de partida para o dever cristão, para aquilo que é a missão da igreja. Então ele coloca a missão da igreja, o ponto central, a ação social. E você tem do outro lado o fundamentalismo, que se estriba ali no capitalismo ou no individualismo e coloca o centro da missão da igreja na evangelização. É claro que a evangelização é sim um ponto-chave da missão da igreja, um ponto central. Essa é a missão que o Senhor Jesus nos deixou, mas em nenhum momento a ação social ela deve ser desprezada. Então o que nós tínhamos aqui é exatamente esses extremos opostos que conflitavam. Então o Congresso de Lausanne tem o ideal de equilibrar essas duas questões. A igreja ela tem a missão central, sim, de pregar o Evangelho, de anunciar o reino dos céus, uma vez que essa não é a nossa pátria, uma vez que nós não pertencemos a esse mundo, mas que nós devemos buscar o mundo vindouro, as coisas que são relativas ao céu, mas
jamais se esquecer das necessidades imediatas do ser humano. Então, o Congresso de Lausanne vem exatamente nesse sentido para equilibrar. É o que foi chamado de missão integral da Igreja. Infelizmente, essa missão integral da Igreja acabou sendo deturpada. Algumas pessoas com viés politizado acabaram pegando para si todo esse contexto em que o Congresso de Lausanne ele é inserido, a missão integral da Igreja, que nada mais é do que evangelizar sim, mas cuidar das pessoas também. Então, veja que não há nada de errado, mas, mais uma vez, né, algumas pessoas acabam tomando para si isso, algumas pessoas com viés politizado, e isso acaba se tornando muito mais um mecanismo, uma ferramenta de ação política do que propriamente algo voltado para o cumprimento da missão da Igreja. Então, só para falar um pouquinho a respeito da missão integral da Igreja, eu sei que se você pesquisar aí, missão integral da Igreja, Congresso de Lausanne, isso vai encontrar muitas críticas em relação a esse trabalho, muito por aquilo que ela se tornou a partir da apropriação dessas pessoas de viés político desses movimentos, ou seja, a inserção de pessoas que tinham uma intenção muito mais política do que propriamente espiritual, se apropriaram então da missão integral da Igreja e acabaram, infelizmente, deturpando o contexto. Mas os pilares pelos quais o movimento de Lausanne é pautado são esses três aqui, ó. A autoridade da Bíblia em todas as questões de fé e prática. Então nós vemos muito a questão do que vocês viram ali do lado direito da tela. Só vou voltar aqui, né, falando a respeito do fundamentalismo, evangelização. Então a palavra de Deus como autoridade de questões de fé e prática. Conversão como uma experiência distinta da fé em Cristo como Senhor e Salvador. E prática da evangelização como a dimensão fundamental da missão da fé cristã. Então, os três pilares eles estão relacionados com os ideais fundamentalistas, só que de uma forma um pouco mais equilibrada, uma vez que os fundamentos do chamado neo-evangelicalismo, do qual a missão integral da Igreja faz parte, o Congresso de Lausanne faz parte, e coloca a ênfase do ministério na cooperação, 3 pontos, né? Cooperação evangélica, evangelização, responsabilidade social. O que é cooperação evangélica? Todas as igrejas como um único corpo, uma vez que a igreja do Senhor Jesus não é restrita a uma ou duas placas de igreja, uma ou duas denominações, mas todos aqueles que são de fato regenerados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue do Senhor Jesus derramado para nossa salvação. Segundo ponto, a evangelização como missão central. O Senhor Jesus disse, ide pregar o evangelho, né? E na responsabilidade social, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus também ensinou, né? Nós devemos então cooperar, né? Termos essa ideia de que somos todos irmãos e temos um mesmo propósito de pregar o evangelho. Então, o segundo ponto, que é a missão central da igreja, que é a evangelização, a disseminação do nome do Senhor Jesus Cristo e a conversão das almas. E terceiro, a responsabilidade social. Ok, nós evangelizamos, divulgamos a palavra e deixamos a pessoa à sua própria sorte. Isso não é correto, porque uma pessoa que ela tem fome, se você falar de Jesus para ela, ao final da sua oratória, a fome ela continuará lá, a pessoa ainda necessitará de comida, a pessoa ainda necessitará de vestimentas, a pessoa ainda necessitará de um teto, enfim. É o cuidado que a igreja deve ter nesse sentido também. A evangelização precisa andar junto com a sensibilidade para com as necessidades humanas, não importa onde seja. Então, o extremismo fundamentalista é um dos pontos mais complicados em relação a esse pensamento, é exatamente a falta de sensibilidade para essas questões sociais, né? E a grande marca de Lausanne foi o reconhecimento da necessidade de vincular o engajamento social
a evangelização. Então, o Congresso de Lausanne, os ideais do Congresso de Lausanne, embora posteriormente deturpados, mas era ter como alvo central a evangelização, a transformação de vidas, a transformação espiritual, mas sem, contudo, deixar de lado o engajamento social que a igreja deve ter nessas questões, né? Eu coloquei aqui para vocês um link que vocês, acessando esse link, você tem acesso a essa declaração de fé do Congresso de Lausanne, né? Um chamado para a igreja agir não só na evangelização, mas também no cuidado com as pessoas. E eu coloquei aqui alguns versículos que eu gostaria de ler para vocês que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos tratando, e pode ser usado, eles podem e devem ser usados na elaboração das aulas. Então nós vamos aí Provérbios 19:17, que diz o seguinte: ó, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Em algumas versões, quem dá aos pobres empresta a Deus. Que, aliás, foi matéria, inclusive, de um trabalho que foi feito por uma igreja, uma determinada igreja, e muito criticada por alguns evangélicos, uma vez que quem dá aos pobres empresta a Deus acabou virando uma ficção, né? A pessoa imaginava que aquilo não passava de palavras humanas, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. E houve muita crítica em relação a isso, e essas pessoas acabaram sendo envergonhadas, porque nós encontramos isso na palavra de Deus, né? No verso 21, capítulo 21, perdão, verso 13 diz, olha, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Olha só aqui, que versículo chave, profundo e bastante forte para as nossas vidas, né? Ou seja, aquele que fecha os olhos para a pobreza, para as necessidades de outras pessoas, quando buscarmos respostas também não encontraremos, né? 22:9, olha, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Verso 28, capítulo 28, verso 27, que diz o seguinte: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Talvez até aqui nós estejamos muito mais fadados ao individualismo ou ao egoísmo, uma vez que fala, poxa vida, né? Minhas orações não serão ouvidas, eu não serei abençoado se eu não ajudar o pobre. Então eu vou ajudar o pobre, aquele que tem necessidade, porque fazendo assim eu vou ter aí uma contrapartida, né? Jamais essa deve ser a nossa intenção, né, de buscar as coisas. A palavra de Deus diz que se buscamos a nossa recompensa em função daquilo que fazemos de correto, nenhum galardão resta para o porvir, uma vez que nós já recebemos aqui, então, o nosso galardão, que seria, então, esse reconhecimento, né? O verso 41, Salmo 41, verso 1, diz assim, ó, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempo oportuno. E por fim, Tiago 4,17, que eu acho que esse é o ponto central do ensinamento, porque a palavra de Deus ela é muito clara quando mostra aquilo que nós devemos fazer, quando mostra aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é correto e aquilo que desagrada a Deus. E Tiago 4,17 vai tratar exatamente nesse ponto, que ele diz assim, ó, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem, aquele que reconhece a necessidade de fazer o bem, aquele que reconhece a oportunidade de fazer o bem, mas não faz, fecha os seus olhos, deixa essa oportunidade passar, essa pessoa ela também comete pecado. Então nós vemos claramente que é encontrado na palavra de Deus o pecado não só como ação, né? O pecado por comissão, mas também por omissão.
E nós não devemos ser omissos em relação à nossa responsabilidade. Nós não devemos ser omissos em relação àquilo que nós devemos fazer. Somos chamados por Deus para sermos sal e sermos luz. E a luz é colocada num local em que todas as pessoas possam ver e possam ser iluminadas. E o sal é necessário para temperar, para preservar a verdade da palavra de Deus. E é dessa maneira que nós devemos nos enxergar no mundo, em relação à nossa missão. Pregar o evangelho sempre, falar de Jesus sempre, divulgar o reino de Deus sempre, mas também nos preocupar com aqueles que são necessitados. Faço menção também da parábola que Jesus fala a respeito do samaritano. E o final, a pergunta, né? Quem é o seu próximo? Ou seja, o seu próximo é aquele que necessitar de alguma coisa. Então, todas as pessoas que se colocam na sua frente, que necessitam de algo e que você tenha condições de auxiliar, faça, que esse é o seu próximo. Isso é mandamento do Senhor Jesus, isso é a palavra de Deus também para as nossas vidas e faz parte também da missão da igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.